Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós continuamos falando sobre o livro Depois do Sacrifício e a nossa base é a carta aos Hebreus. Então lá no capítulo 3, o autor de Hebreus, ele pede para que os irmãos daquela época, eles tivessem um cuidado e que nenhum deles se afastasse do Deus vivo, né? E ele fala assim, ao contrário, nós precisamos nos encorajar uns aos outros. E ele diz, o tempo que se chama hoje, de modo nenhum que o coração de vocês seja levado pelo engano. E ele fala assim, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Como o povo daquela época, eles estavam passando por uma terrível perseguição, alguns começaram a cogitar a voltar ao judaísmo. Então, o autor, nesse momento, ele começa a lembrar e a dizer assim, se vocês se comportarem dessa forma, vocês serão como o povo que saiu do Egito e em Cádiz Barneia teve um coração incrédulo. Deus, ele chama Moisés e ele pede lá em Cádiz Barneia, perto de Canaã, Deus chama Moisés e fala, olha, separa um líder de cada tribo, das 12 tribos, e envia esses 12 líderes para espiar a terra. E esses homens foram e ficaram 40 dias espiando a terra. E quando eles voltaram, 10 desses homens trouxeram um relato negativo. E 2 desses homens, que foram Josué e Caleb, trouxeram um resultado positivo da terra. Moisés falou, vai lá, olha, espia a terra, vê como são os frutos, vê se as cidades são fortificadas, como as pessoas vivem, como é a terra, como que eles se alimentam, como são os frutos. E aquele povo, a Bíblia fala que eles trouxeram 2 homens carregando um cacho de uva, porque era o tempo, né, das uvas, e só que 10 trouxeram um relato negativo. E quando eles olharam, eles focaram nos gigantes. E eles falavam, olha, lá tem gigantes. E nós não vamos conseguir vencer esses gigantes. E Caleb se levanta e fala, eia, vamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos deu essa terra por herança. A incredulidade fez com que toda aquela geração se perdesse. E Deus falou, pela incredulidade, todos esses de 20 anos para cima vão morrer no deserto. Vão ficar no deserto. Mas Josué, ele e Caleb, eles acreditavam que Deus é que daria a vitória para eles. Que eles não deveriam olhar para os gigantes. Que a força deles não vinha do braço, da capacidade, da habilidade, mas que a força deles viria do Senhor. E que eles precisavam acreditar naquela promessa que Deus havia dado. Então, meu querido, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, confie em Deus, acredite, que haja fé no seu coração, de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o dono de tudo, Ele sabe tudo e vê tudo. Deus está no controle, Ele nunca, jamais perdeu o controle. Que Deus te abençoe, que seja gerada uma fé enorme no seu coração, para que você possa vencer os gigantes em nome do Senhor. Deus te abençoe.